Norte FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me Estava tão ruim do joelho ontem. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Estamos novamente no ar aqui. Hoje um dia muito especial. Queremos cumprimentar todas as mães biológicas, as mães do coração, aquelas que assumem as crianças na escola, aquelas que nos assistem pelo Facebook, por qualquer outra rede social, e aquelas que nos ouvem. E se você é filho, você está incluído nesta homenagem, porque você teve uma mãe que te educou e que te deu um norte na vida. Que bom, não é? Isso é muito bom. Mesmo nós que temos mães falecidas, nós queremos lembrar com carinho do cuidado que elas tiveram conosco e do quanto nos deram afeto e nos acompanharam em nossas lutas e em nossas dificuldades. Parabéns a cada mãezinha nesta manhã. Nós vamos estar comentando aqui sobre mães da Bíblia, exemplos de mulheres que nos ajudam a hoje continuar essa tarefa de educar para a eternidade. Nós não estamos educando só para este mundo, estamos educando para a eternidade, para ficar com nossos filhos para sempre. Essa é uma promessa que o Senhor está dizendo para nós. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque podemos ser mães e porque tivemos mães que nos confortaram e que nos ajudaram. Queremos pedir uma bênção especial para cada mãe que nos ouve, que nos assiste nesta manhã, mesmo aquelas que são mães só do coração, que o Senhor esteja dando sempre uma iluminação especial para cuidar de crianças e torná-las herdeiros do reino celestial. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Feliz Dia das Mães, irmã Jô. Feliz Dia das Mães, nesse dia tão especial. A irmã Jô, que é a mãe dos nossos irmãos no Jardim Brasilândia. Amém. Né? E tem também, claro, né? Os filhos naturais. Mas que Deus, né, abençoe a irmã. A minha sogra Maria Luísa, lá em Poços de Caldas, a minha mãe Josabel, em Valinhos, e todas as mães, né, que são homenageadas nesse dia, e como a irmã Jo colocou aqui, os filhos também, né, que carregam esse legado do que a mãe deixou, do que a mãe ensinou,
da questão da ética, da moral, do respeito, do bom relacionamento. Eu falei da minha sogra, né, lá em Poços de Caldas. A sogra tem uma característica muito interessante na expressão da língua inglesa, que quando se fala sogra em inglês, mother-in-law, né? Mother-in-law é mãe pela lei, né? Que é a sogra. Então, pela lei, a sogra passa a ser mãe, né? A segunda mãe. A segunda mãe. E de fato, né, existe muita brincadeira com relação às sogras, mas a grande maioria delas são grandes mães para os seus genros, né? E a minha sogra tem essa característica também, né, de ser mais minha mãe do que mãe da Ivone. Né? Às vezes ela conforta e apoia mais o genro do que a filha, né? Do que a filha, né? Então eu falo que eu não posso pensar alto lá. Se eu pensar assim, lá em Poços de Caldas é friozinho, então se eu pensar assim, falar, nossa, hoje tá bom para comer um bolinho de fubá com chá, dá meia hora tá pronto, né? Agora, se a Ivone falar a mesma coisa, né? Eu tô com uma vontade de comer um bolinho com chá, ela fala, pode fazer. Os materiais estão aí. Os materiais estão aí, pode fazer. Mas nós agradecemos, né, a todas as mães pelo empenho, pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo, pela dedicação. A irmã Jo colocou aqui as mães que são mães do coração, no caso da adoção, né? Mas na essência, e a irmã Jo sabe disso, né? Claro, como mãe, toda mãe é mãe na essência do coração. Né? Que quando a gente encontra uma criança, mesmo aquelas mulheres que não tiveram ainda, não tiveram a oportunidade, ou sei lá, ou circunstâncias de se tornarem mães biológicas, quando elas... O sentimento maternal está no coração da mulher, né? Sim. Então, eu acho que sempre que a gente encontra ou uma criança, ou um jovem, alguém precisando de ajuda, a gente sempre está querendo ajudar. Sim. E a mulher já é instruída, né? Já é orientada até nas brincadeiras infantis para ser mãe, para constituir uma família, né? Até... de vez em quando nós na orientação de famílias falamos a respeito disso, porque ser mãe é dom, né? É dom, é um dom divino, é o dom da graça de Deus, e assim como nem todos nasceram para casar, alguns também não nasceram para ser mães. Isso. Né? E com essa influência familiar e social tão forte com relação à menina, com relação à mulher, às vezes as mulheres não se dão conta disso, né? E quando eu faço orientação familiar para as famílias em formação, para casais de namorados, de noivos, né, que estão ainda em formação, eu trago essa reflexão. Você não pode ser mãe por imposição social, você não pode ser mãe por imposição familiar, você não pode ser mãe como uma extensão da brincadeira infantil, né? O filho não é um boneco, né? Ele cresce, ele tem desejo, ele tem vontade, ele não é um boneco. Então, mãe tem que ser mãe do coração, né? Tem que nascer na sua intimidade, na sua essência, a responsabilidade do dom divino de reproduzir um outro ser à sua própria imagem e semelhança. Porque a responsabilidade, sabe, é um privilégio. Eu acho que é um privilégio ser mãe. Mas a responsabilidade que a Bíblia traz para essa função é muito forte. Então tem que pensar realmente na extensão que acontece desse fato, né? Não vai ficar bebezinho a vida inteira. Não, e aliás a mãe nem quer isso, nem quer isso, quer que cresça, né? Quer que cresça, quer que tenha a sua autonomia, o seu desenvolvimento pessoal, né? Então existe essa necessidade, que nós vamos ver isso através dos personagens bíblicos que nós vamos observar, né, no dia de hoje. Então, pastora, aqui na Bíblia tem um texto que eu aprecio muito, está em Isaías 49, o verso 15 e 16, ele diz assim:
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Eu acho esse texto muito importante, porque parece que Deus dividiu a parte maternal dele com as mulheres, não é mesmo? Sim, né, exatamente. É muito bonito, existem poucas vezes, e nós só conseguimos ver isso nos textos originais, no texto hebraico, Deus se apresentando como mulher. Né? Isso é raro porque a expressão patriarcal é muito forte na cultura hebraica, né? Então, Deus se apresentando na figura feminina, isso acontece com uma raridade maior. A questão, por exemplo, do El Shaddai. El Shaddai, Shaddai em hebraico quer dizer seios, né? É o seio de uma mulher em amamentação. Então, El Shaddai, que é traduzido como Deus Todo-Poderoso, a ideia do todo poder de Deus trazendo para a figura humana é o poder da mãe que tem o seu filho nos braços amamentando. O quanto este filho é dependente dessa mãe. Então, é 100% dependente, porque se não amamentar, ele não desenvolve. Não desenvolve. Se não amamentar, não desenvolve. Se não cuidar, se não aconchegar, se não trocar fralda. Né? Então, esse poder absoluto, né, que a mãe tem sobre o filho, é esse poder que Deus está apresentando. Eu sou o El Shaddai. Eu sou aquele que amamenta, eu sou aquele que alimenta, eu sou aquele que cuida, que abraça, que aconchega, que cura. Eu falo que assim como Deus soprou nas nossas narinas para que nós tivéssemos o fôlego de vida, o sopro da mãe também é divino, tem poder curativo. Né? Quantas crianças caíram e se ralaram e a mãe foi lá e assoprou e curou na hora. Né? Porque é esse cuidado, é esse zelo que é apresentado. O que Deus fala aqui em Isaías, nesse texto, é muito interessante que Deus ele respeita a condição e a característica humana. Ele fala, olha, pode acontecer de uma mãe esquecer de seu filho. Por muitas razões. Né? Por questões emocionais, por falta de estrutura social, por questões financeiras. O esquecer que está sendo colocado aqui no texto é como se fosse uma autoproteção emocional. E o ser humano tem isso, às vezes, para se proteger de um problema que ele não consegue resolver, ele tem um bloqueio de mente. Né? Então, é disso que o texto está tratando. A mãe, ela pode bloquear na sua mente que ela tem um filho, né, para se proteger nas suas emoções, nos seus sentimentos. Mas o que Deus está falando aqui, eu nunca vou bloquear vocês. Né? Exatamente, Ele vai sempre estar atento às nossas necessidades. Eu sempre vou estar com vocês, eu sempre vou estar junto. E o que Deus fala também aqui junto, nessa questão, eu nunca vou bloquear vocês, assim como eu falei da mãe, que faz esse bloqueio emocional, psicológico, para se proteger, porque ela se depara diante de situações que ela não tem como resolver. E a questão é, o que Deus não pode resolver? Exatamente. Deus é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Não tem limites para ele. Não tem nenhuma limitação que Deus vai falar, olha, agora eu vou me proteger porque eu não posso resolver isso. Não existe isso. Né? Então, o que Deus está falando aqui é, olha, ainda que a sua mãe tenha algum bloqueio, tenha alguma questão humana, alguma limitação humana que não vai poder te amparar, não se preocupe, eu vou estar com vocês, né? Eu vou estar cuidando, eu vou ser a mãe, né? E aqui Deus se apresentando na figura feminina de novo, né? Eu vou ser sua mãe. Isso. Pastor, assim, algumas mães na Bíblia, né, são de destaque, muitas, aliás, mas nós não temos tempo para comentar muitas, né? Vamos falar um pouquinho sobre Joquebede, que foi uma mãe excelente? Sim.
Joquebede faz parte dessas mães que nós falamos agora de Isaías, né? A mãe que bloqueia para se proteger. Mas qual é a mãe que de fato esquece do seu filho? Né? Muito difícil, né? Não tem como esquecer uma parte de si próprio. Né? É muito complexo essa questão. Agora, em algumas situações, assim como Joquebede, a mãe ela se vê em situação, e essa história de Joquebede é muito bonita. Joquebede, para quem não tem muita intimidade aí com a Bíblia, é a mãe de Moisés, né? E Moisés, ele nasce num período de perseguição, de matança de crianças, né? E como proteger esse filho? Olha o amor dessa mãe, o que levou ela a fazer, claro, dirigida pelo Espírito Santo, mas dentro do seu desespero humano, olha o que levou essa mãe a fazer. Joquebede pegou o seu filho, colocou dentro de um cesto e colocou no rio. Né? Colocou no rio. Qual mãe que teria coragem de fazer isso com seu filho? É mesmo, ela betumou, né? A Bíblia diz que betumou, quer dizer, ela fez o cesto... Uma arca de Noé. Ela fez uma arca, ela betumou, né? Ela vedou. Né? Eu fico imaginando Joquebede, né? Na minha intenção materna, eu fico imaginando Joquebede enchendo esse menino de leite, de mamar, para que ele não chorasse de fome, porque ela não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. Agora, o interessante é que a Joquebede, como mãe, está fazendo isso com seu filho para protegê-lo, para salvá-lo, não é para matá-lo. Ela não queria afogá-lo no rio, né? Ela não queria mandar ele embora no rio assim, como o pessoal fala, ao Deus dará. Né? Não era essa a intenção, ela estava protegendo. E muitos filhos que podem estar nos ouvindo agora e tiveram dificuldades no relacionamento materno, porque às vezes em algum período da sua vida tiveram que ser cuidados pelos avós, ou ser cuidados pelas tias, ou foram entregues para estranhos, para outra pessoa que não é da família. Procure compreender, né, qual foi o motivo que levou a sua mãe a fazer isso. No caso de Joquebede, ou ela colocava esse menino num cestinho no rio, ou ele seria morto. Né? Porque os soldados vinham e arrancavam da mão da mãe, né? Arrancavam da mãe. E existia uma crueldade, o ser humano é muito cruel, né? Existia uma crueldade tão grande que a prática assim, histórica que nós vemos, eles tinham por hábito matar a criança na frente da mãe. Né? Na frente da mãe, que era exatamente para a mãe perder aquele sentimento, para não querer ter outro filho. Né? Então, gerava um trauma muito forte. Então, muitas vezes, a mãe ela se vê numa situação em que ela tem que entregar o seu filho para poder preservá-lo. Isso não é fácil para a mãe, e muitas vezes esse filho ele cresce com uma certa revolta. Né? Quantos filhos em adoção são revoltados porque foram entregues à adoção e se esquecem, né, de agradecer a mãe que abraçou, a mãe que cuidou, a mãe que adotou. Né? Então, ao observar a história de Joquebede, nós observamos uma mãe que, em primeiro lugar, estava protegendo o seu filho, cuidando do seu filho, mas o único meio que ela teve de fazer isso naquele momento era colocando o filho no rio, né, para tentar protegê-lo. É claro que ela não sabia que esse cestinho ia parar no palácio do faraó. Ela não sabia disso. Mas a esperança de Joquebede era assim: alguém vai encontrar meu filho. Alguém vai cuidar do meu filho. Né? Quanto será que ela orou por isso, né, pastor? Sim, quanto, né? Até que ela recebesse a notícia de que esse filho estava vivo, porque depois ela sabe, né? Ela fica sabendo, mas esse período em que ela colocou no rio até receber a notícia, o que passou na cabeça dessa mãe? Coitada, né? O que passou no coração dessa mãe? O que a irmã colocou, o quanto ela orou.
Eu imagino isso, não é? Então, mas os filhos crescem, né? O Moisés, a gente não sabe que nome que Joquebede deu para ele, né? O fato é que até de nome parece que ele mudou, né? Não, ele mudou porque eu sempre falo, né? Os nomes bíblicos, a grande maioria, assim, pode colocar sem erro, né? 90% dos nomes bíblicos, né, não são nomes de fato, eles são apelidos, são nomes dados por circunstâncias. Sim. Assim como Moisés. Moisés, em hebraico, é uma expressão que quer dizer tirado das águas. Isso. Né? Então, ele recebeu esse nome, ou foi chamado assim, por causa da situação. Quem o achou, tirou da água. Né? Tirou da água. Então, ele recebeu o nome de Moisés. Agora, a partir do momento em que ele nasceu, não do momento que ele foi tirado da água, mas a partir do momento que ele nasceu, Deus já estava cuidando dele de uma maneira muito especial. Né? E é muito importante que nós tenhamos essa noção, que Deus não passa a cuidar de nós a partir de uma circunstância. Deus está cuidando de nós a partir do momento em que nós somos fecundados no ventre da mãe. Certo. Né? E aí ele começa a cuidar de nós com todo cuidado, com todo amor e com todo carinho. Porque às vezes a pessoa tem a impressão que Deus só cuida no momento, né, que precisa, no momento de necessidade, no momento de estresse, né? Não, Deus está cuidando a todo momento. Tem momentos que precisa de maior ação de Deus. Mas Deus está sempre conosco. Tanto é que quando nós nascemos, já tem um anjo da guarda à nossa disposição. À nossa disposição, cuidando de nós, né? A oração que se fazia ao dormir, né? Santo anjo do Senhor. Né? A gente sempre teve essa orientação. Teve essa orientação, mas faz parte da expressão da fé, né? Que a mãe transmitiu para a gente, né? Mas interessante assim, ó. As crianças crescem. Sim. Quando elas crescem, elas entram em contato com as práticas que esse mundo oferece, que nem sempre são práticas que Deus aprova. Sim. Então, aí, a mãe também tem a função de disciplina, não é? A função de disciplina, a função de exortação, de restrição. Isso, né? não vai lá. Uma coisa que eu sempre falo para as mães, e mães, ouçam isso com bastante carinho. Mãe não é amiga dos seus filhos. Mãe é mãe, ponto. Amigo é amigo. Mãe é mãe. Porque um amigo não tem responsabilidade sobre o outro amigo. Né? Um amigo, você pode contar o que você quiser para o seu amigo, que ele simplesmente vai ouvir, ele vai rir com você, ele vai brincar com você. Se for um amigo mais íntimo, numa situação de estresse, ele até pode chorar com você. Né? Mas ele não vai te corrigir, ele não vai te exortar. Né? Ele não vai te disciplinar, né? Ele não tem essa função, porque essa função é função dos pais. Né? E os filhos que recebem essa disciplina, essa exortação, essa correção, eles se sentem amados, porque, como a própria Bíblia diz, né, aquele que ama corrige. Né? Aquele que ama disciplina, aquele que ama exorta. Porque pais também que têm um filho e deixa solto, que nunca corrige, que nunca chama atenção, que nunca dá uma disciplina, o filho não se sente amado. Então, uma das causas dos jovens se tornarem drogados é exatamente essa, né? Tem muita folga, entendeu? Ele não tem cuidado em casa e acha alguém que cuide fora. Né? Então, vamos dizer assim, o traficante passa a ser a mãe. Passa a ser o pai. Passa a orientar, né? Passa a ser o orientador. Né? Então, assim, o ser humano já é complexo por si mesmo dentro da sua essência de existência. Então, o que nós podemos fazer é oferecer o melhor para amenizar os problemas. Problemas sempre vão existir, mas nós podemos oferecer o melhor para amenizar os problemas. E o melhor que uma mãe pode oferecer é amor, é carinho, é afeto, mas com responsabilidade, com integridade, sem omitir a necessidade da correção e da disciplina.
Então, as suas palavras, pastor, elas dizem que não há nenhuma incompatibilidade entre disciplinar e amar. Nós podemos dizer que nem todos os que disciplinam amam, mas quem ama disciplina, não é mesmo? Exatamente. Nem todos os que disciplinam amam, porque as pessoas às vezes aplicam disciplina até por vingança, né? Não por amor. Mas quem disciplina certamente ama. Exatamente. Nós como mães também precisamos considerar o seguinte: todos os nossos filhos, eles nascem com uma doença crônica degenerativa que se chama pecado, né? E já nascem assim. A criança nasce pecadora, né? Todo ser humano, a partir do momento em que ele foi fecundado no ventre da mãe, ele já é um pecador por essência. Né? Nós não nascemos sem pecado. Nós não nascemos e começamos a pecar depois. Exatamente. Né? Nós nascemos em pecado. Tanto que existem abortos espontâneos. Né? O que é um aborto espontâneo? Por que acontece aborto espontâneo? Porque o salário do pecado é a morte. E todos são passíveis de morte. Todo ser humano é passível de morte por causa do pecado. Até aquele que está sendo gerado. Né? Então, o aborto espontâneo, ele já mostra que desde o ventre da mãe, a pessoa que está se desenvolvendo, se desenvolve em pecado. Né? Então, nós temos essa limitação. Mas, como nós já dissemos aqui, Deus está cuidando de nós em todas as circunstâncias. A história de Joquebede, por exemplo, a beleza desse texto de uma mãe para proteger o seu filho, uma mãe que ama, uma mãe que quer oferecer o melhor para o seu filho, mas não pode. O melhor que ela podia fazer naquele momento é entregar para a sorte, né? E falar, eu vou orar para alguém encontrar o meu filho e cuidar dele. O que ela não sabia era que a filha do faraó ia encontrar o filho e ia adotá-lo, ia recebê-lo como filho e ia criá-lo para ser o faraó. Né? Então, foi uma posição assim muito distinta, vamos dizer, que Deus providenciou para Moisés, não é mesmo? Sim, exatamente. E dentro disso tudo, daí vem a beleza do cuidado de Deus e a condução de Deus na história humana. Porque a filha do faraó, claro, ela não estava grávida, ela não estava amamentando, e de repente aparece um bebê na porta dela, e ela acolhe esse bebê, mas ela não tem como alimentá-lo, não tem como amamentá-lo. E aí ela pede para chamar alguém. Né? Traga alguém, porque como eles estavam matando as crianças, claro que existiam muitas mães ali amamentando em período de lactação. Né? E ela fala, chama alguém para alimentar esse menino. E quem foi chamado? A própria mãe, né? A própria mãe foi chamada. Então, esse cuidado de Deus, né? O que eu vejo desse cuidado de Deus, filhos e mães, vocês que se separaram por algum motivo, seja motivo social, seja motivo familiar, seja motivo da vida. Por exemplo, as minhas primas, Guiomar e Rubenilta, que moram ali em Poá, são primas queridas, nós crescemos juntos ali, são primas irmãs, né, que a gente fala assim, temos um carinho muito grande por elas. Esse é o primeiro Dia das Mães que elas vão passar sem mães, porque a minha tia faleceu. E a Guiomar nasceu no Dia das Mães. Nossa, né? Então, traz um peso, né? Traz um peso, uma saudade maior, né? Um sentimento emocional maior. Mas o que acontece, né? com essa história de Joquebede e Moisés? E esse reencontro da amamentação ali, né? Em que a filha do faraó manda chamar alguém, e esse alguém é justamente a mãe. O que Deus está falando com isso? Né? Falando para minhas primas, né? Para Guiomar, para Rubenilta, para mim também, né? Olha, vocês vão se reencontrar. Né?
Eu vou cuidar desse trajeto, eu vou cuidar desse caminho, eu vou cuidar de vocês, porque, como fala Isaías, eu não esqueço de vocês. Eu vou cuidar de vocês e lá na frente vocês vão se encontrar de novo. Né? Essa sua fala, pastor, traz também um conforto muito grande para aqueles que perderam suas mães durante a Covid e a pandemia, e para as mães que perderam seus filhos por causa da pandemia, não é? Porque há uma possibilidade de reencontro, isso é muito importante. Sim, e o que Deus mostra nessa história é descanse em mim. Eu sei que a saudade fica, a dor da separação é complexa, uma dor de luto é difícil de ser administrada, lutos inesperados, porque quando uma pessoa está em processo de envelhecimento, em processo de restrição de saúde, né, chega um limite que a pessoa até começa a orar, assim, meio que se despedindo para aquela pessoa descansar, né, porque o sofrimento é grande, não é por maldade, por nada, mas é porque o sofrimento é grande e a limitação humana não tem mais o que fazer, né? Mas quando vem uma separação súbita, né, e muitos nesse período de Covid, né, acabaram, né, tendo essa separação de uma maneira brusca, né, de uma maneira muito súbita, né, isso fere mais, isso dói mais. E também, para o que eu falo, um dos lutos mais difíceis que eu acredito que exista na existência humana é o luto de cronologia inversa, né? Quando o filho morre primeiro do que a mãe, né? É um luto difícil, né? Um luto que a irmã sabe muito bem como é, porque perdeu um filho, né? Não é fácil. E não é fácil porque existe a expectativa desse filho, dos sonhos, dos planos, dos projetos, né? Mas tudo isso está dentro desse cuidado de Deus, e Deus falando, olha, eu estou cuidando de tudo, vocês vão se reencontrar, né? Vai estar junto ali, né? Então, para todas essas mães que perderam seus filhos, para todos esses filhos que perderam as suas mães, duas questões. Mantenham a mãe viva em você através do que foi transmitido, né? Do que foi transmitido na moral, na ética, na fé, no respeito, no bom relacionamento. Assim você mantém a sua mãe viva em você. Além dessa questão, acima de tudo, mantenha o amor, mantenha a fé, porque Deus lá na frente vai fazer a gente se reencontrar. Então, aqui fica o nosso abraço para essas mães que sofrem, né? Porque as mães sofrem muito com essa questão dos filhos terem ido primeiro do que elas, né? É muito Sim. difícil. Mas olha, pastor, Joquebede foi uma mãe excelente, né? Ela providenciou um jeito de Moisés estar entre aqueles que foram melhor educados, né? Porque ele recebeu formação. Naquela época, o Egito, eu imagino que o Egito seria comparado aos Estados Unidos de hoje. Seria mais ou menos isso, mas vamos dizer, era um país sólido, né? Com uma boa estrutura, com uma excelente oportunidade de formação, mas o que Joquebede implantou em Moisés foram, assim, de uma maneira rápida, porque ela não teve muito tempo com ele, né? Mas o que ela transmitiu para ele nesse pouco tempo que ela ficou foi a essência das suas raízes. Você é hebreu. Isso, né? O amor a Deus, né? O respeito pelo que Deus... O respeito a Deus. Você é hebreu, então tome cuidado, porque o que ela transmitiu para o filho não importa onde você esteja, lembre-se da sua origem, lembre-se das suas bases, lembre-se das suas raízes. Sabe que tem história, que é uma história verdadeira, de um corredor, não me lembro o nome dele agora, mas vocês podem procurar essa história no sistema do Google que vocês vão encontrar. Ele é um corredor em que é muito bem preparado, né? Um atleta muito bem preparado, e na sua corrida ele estava
chegando em segundo lugar na corrida. E o que estava à frente dele, né, porque era tipo uma maratona de rua, e alguns dos espectadores que estavam ali, que gostava mais dele do que do outro que estava em primeiro lugar, né, colocou o pé na frente do outro que estava em primeiro lugar, e o outro caiu. Já chegando na linha de chegada, já próximo da linha de chegada, né? E aí, na hora que o outro caiu, ele que vinha atrás, porque estava em segundo lugar, ele que vinha atrás, ele parou, segurou o rapaz, e o rapaz se machucou, porque veio na velocidade, segurou o rapaz, levou o rapaz até a linha de chegada e fez ele ganhar. Né? Olha, que lição de amor, hein? E chegou em segundo lugar. Né? E aí, claro, foram os 3 para o pódio, porque era os primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Foram os 3 para o pódio, e todo mundo ali homenageando ele e tal, e um repórter pergunta para ele, fala, mas por que você fez isso? E ele para, assim, pensa e fala, mas eu fiz o quê? Né? Fala, não, você é um atleta, você está numa competição, e você poderia ter chegado em primeiro lugar. Por que você foi ajudar o outro que caiu, né, e não chegou em primeiro lugar? Aí ele falou assim, porque isso seria desonesto, né? E se eu cometesse desonestidade, eu estaria desonrando tudo que a minha mãe me ensinou. Olha que bonito, né? Hein? Né? Então, assim, não importa as oportunidades que você tenha, observe as suas bases, observe a sua origem, não permita que o mundo deforme a moral, a ética e o caráter que a sua mãe teve tanto trabalho em moldar em você, né? Uma outra mãe que nós podemos considerar uma mãe assim excelente também foi Betseba, né? A mãe do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. Sim. Betseba tem uma história, né? Assim, vamos dizer, tão diferente de Joquebede. Joquebede é uma história de fé, né? Da preservação de fé. Betseba é uma história de restauração, né? Porque ela vem de um relacionamento de adultério, onde ela engravida de Davi, né, que é o rei. Ela não é esposa de Davi, ela é esposa de Urias, e ali ela engravida de Davi, e além disso, Davi, como rei, e tendo Urias como um de seus soldados, ele manda Urias ser colocado numa posição de guerra para que ele morra. Que loucura, né? Então, é uma história assim que começa muito mal, né? Muito, muito mal. Mas Davi, como diz a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, né? E o homem segundo o coração de Deus não é aquele que não comete erros, mas é aquele que reconhece o erro, se arrepende, confessa e se converte. E esse era Davi. Davi reconheceu o erro depois que o profeta Natan foi falar com ele ali, né? Ele reconhece o erro, ele confessa, ele se converte, ele se arrepende, mas mesmo assim, esse primeiro filho da gestação, esse filho eles perdem, né? Esse filho morre, como exemplificação de que o pecado gera morte, né? O segundo filho desse casal agora, que é Davi e Batseba, o casal, esse segundo filho é Salomão. E Salomão, Provérbios capítulo 4, mostra Salomão falando como ele foi criado. É muito bonita, né? Essa história mesmo. É muito bonito. Então, Provérbios capítulo 4, Salomão, ele lembra da infância dele, e agora Salomão está instruindo os seus filhos. E ele lembra de como ele foi cuidado por Davi e Batseba. E aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 1, olha o que o Salomão fala aqui. Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, na companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive.
Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Né? Então, olha o que ele fala aqui no versículo 3. No versículo 3, Salomão ele destaca: quando eu era filho em companhia de meu pai, e tenro e único diante de minha mãe. O que Salomão está falando assim: quando eu era criança, meu pai era meu companheiro e minha mãe era minha cuidadora. Né? Minha mãe cuidava de mim com todo o amor e meu pai era meu companheiro. Olha a restauração dessa família, como foi. E gerou um filho com uma instrução desde a infância de que, acima de tudo, busque sabedoria. Mantenha a sua fé, mantenha o seu relacionamento com Deus e busque sabedoria. No versículo 6, ele coloca: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela protegerá. Sabedoria era a essência do que foi transmitido para ele. Ele manteve a fé, manteve o relacionamento com Deus. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir algo para Deus, ele pediu o quê? Sabedoria. Por quê? Porque isso foi o que a mãe e o pai ensinaram para ele. Né? Ao pai, que era o companheiro, a mãe, que era a instrutora, a cuidadora, né? A que exortava, a que corrigia, a que amava. Né? Então ele fala: eu era tenro nos braços da minha mãe e andava na companhia de meu pai. Uma família restaurada pelo amor de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Isto é possível para todos nos dias de hoje. Então, Deus perdoa qualquer coisa, né? Qualquer circunstância, e não existe situação adversa que Deus não possa colocar em ordem, que Deus não possa corrigir. Então, essa é uma outra questão que as famílias têm que considerar, né? Quem tiver afastamento de pai, de mãe, pode recuperar isso, porque Deus pode fazer isso. Né? Sim. E desfrutem, né, com sabedoria, com discernimento. Busque esta sabedoria de compreender, né, as limitações humanas e principalmente as limitações das gerações passadas. Nós estamos vivendo ainda uma geração de transição. Geração de transição é aquela geração que tem acesso à informação, ao conhecimento, à instrução, que as gerações passadas não tiveram. A geração anterior, a geração da minha mãe, da sua mãe, a geração da maioria das mães, não foi uma geração informatizada. Né? Não se tinha internet, o nosso Google chamava Barça. Né? E a gente ia na biblioteca, né? Porque era muito caro para ter uma Barça em casa. Né? Quando tinha, ocupava grande espaço da biblioteca. Porque era uma enciclopédia enorme. Né? Então, compreendam que a geração diferente, ela lutou para que você fosse o que você é hoje. Ela se empenhou, o que não pode acontecer de jeito nenhum. Né? E de vez em quando a gente vê isso acontecendo. Pais que são praticamente analfabetos ou semi-analfabetos, se esforçando ao máximo para que o filho seja instruído e tenha uma boa educação e tenha uma universidade. Esse filho e essa filha se forma na faculdade e às vezes despreza o pai, chamando ele de ignorante, despreza a mãe, né, com vergonha porque catava latinha na rua ou porque era faxineira, era dona de casa, e agora ela é uma pessoa que tem um diploma na mão. Né? Então, reveja, né, esses conceitos. Né? Ontem eu estava falando com um rapaz, amigo nosso, e ele estava falando da beleza, né, de uma aluna que se formou na universidade, e no dia da formatura dela, o que ela levou como, vamos dizer, utensílio, acessório, né? O que ela levou de acessório ali, de complemento da roupa dela, foi uma enxada.
Ah, porque né? foi o que os pais usaram. Então ela levou a enxada, né, e colocou lá na frente e fala assim, foi com esse instrumento que o meu pai e a minha mãe pagaram a minha faculdade. Olha, né? Nossa, que bonito. E apresentou a mãe, né, e o pai ali, né? Foi com esse instrumento que a minha mãe e meu pai pagou a faculdade, né? E eu até brinquei com ele e falei, bom, se o filho não tivesse amor, esse reconhecimento de amor com relação ao sacrifício dos pais, né, a enxada que ele merecia levar, né, seria o rosto, né, o rosto inchado, né, do tapa que ia levar, por falta de reconhecimento, né? Mas isso mostra que o pai e a mãe, né, no caso a mãe ali, não transmitiu, não ensinou só a educação formal, a educação acadêmica, mas conseguiu transmitir ética, moral, amor, respeito, né? Porque quantas pessoas têm um diploma na mão, mas não têm respeito por ninguém? Né? Só olhar um pouco mais para cima aí do nosso país, que a gente vai perceber isso. Tem muitos exemplos. Né? Tem. Tem muitos exemplos. Mas nós temos alguns minutos ainda. Podemos ainda comentar um pouquinho sobre uma mãe que nós não sabemos nem o nome, né? A mãe do rei Lemuel. Ele escreveu parte do livro de Provérbios, esse rei Lemuel, né? Mas nós não sabemos o nome dela. Mas nós temos os frutos do que ela produziu, né? Do que ela conseguiu falar para Lemuel, do que ela conseguiu imprimir na mente de Lemuel, né? Provérbios 31 fala a respeito de Lemuel, né? Provérbios capítulo 31, onde as pessoas conhecem muito por causa do versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará, né? E a questão é que o Provérbios 31 não começa no versículo 10, né? Começa no versículo 1. E no versículo 1, ele começa falando assim, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe, né? Então aqui nós vemos a importância da instrução da mãe. Uma frase que eu lembro sempre, né? É a frase de Abraham Lincoln, a mão que balança o berço rege o mundo, né? E de fato é assim. Observe que essas mães que nós estamos falando aqui, né, elas mantêm, né, uma característica interessante na transmissão do conhecimento, na transmissão da formação de moral e de ética. Os 3 casos que nós apresentamos aqui, Moisés, né, Moisés, Salomão e agora Lemuel, né, são os filhos escrevendo sobre a mãe. Né? Eles estão sendo gratos pelo que ela fez. Estão sendo gratos e gravaram na memória tudo que foi transmitido. Então observe a importância da mãe na formação de caráter, de personalidade, de relacionamento social e de instrução para a constituição de uma nova família, para que essa vida de ética, de moral, de respeito, de integridade continue nas gerações posteriores. E é isso que a mãe de Lemuel está fazendo aqui. Ela está ensinando o seu filho a ser um filho virtuoso para encontrar uma mulher virtuosa, né? Então ela fala para ele, filho, primeira coisa que eu vou te falar, não dê às mulheres a tua força, e nem aquelas que destroem os reis. A primeira coisa que a mãe de Lemuel ensina para ele é, não se relacione com muitas pessoas, isso enfraquece. Gente que não consegue ter fidelidade, gente que não consegue ter respeito, integridade com a pessoa que ele escolheu para partilhar a vida, é fraco. Né? É fraco. É isso que ela já começa ensinando para Lemuel. Lemuel, quando você se casar com alguém, aquela pessoa é única na sua vida. Né? Não dê às mulheres a sua força, né? Se fosse uma filha, ela falaria do homem, né? Então ela está ensinando Lemuel. E o fato de ser uma mãe sem nome
E eu acho muito bonito quando a Bíblia nos permite, vamos dizer assim, uma licença poética para utilizar isso. Uma mãe sem nome é porque aqui cabe o nome de toda mulher. Exato. Né? Pode pôr o nome das mães que nós tivemos, por exemplo, né? As Sim. nossas mães. Aqui cabe o nome de toda mulher. Então, toda mulher que ensina, toda mulher que forma o caráter, que forma a personalidade do seu filho, né, que instrui da maneira correta. E aqui ela vai passando detalhe por detalhe. Quando chega no versículo 10 em diante, porque do 1 ao 9 ela está ensinando o filho como ser um filho virtuoso. Certo. Então não se relacione demais, não tenha vícios, tenha cuidado com a sua postura de comportamento, não se comporte de maneira inconveniente, cuidado com o que você fala em público. Então ela vai dando todas essas orientações. Quando chega no versículo 10 em diante, ela começa a falar da mulher. E quando nós observamos, né, o que Lemuel, porque quem escreve é o filho, né? O que Lemuel está escrevendo dessa mulher que seria o ideal, né, é o modelo que ele tem na própria mãe, né? A mãe que é empenhada, a mãe que tem o coração voltado para a família, a mãe que trabalha para contribuir com o orçamento da família, né? Ele diz que vai longe buscar o alimento mais barato para economizar, para economizar. Achei tão bonito isso. Né? A mãe que coordena a administração do lar. Então, o que Lemuel apresenta aqui, olha, a figura ideal, né? A figura ideal, eu sei como é a figura ideal, porque eu tive um em casa, né? Eu tenho uma referência, né? E aí vem a reflexão, né? Qual é a referência que você está deixando em seu filho para que ele constitua uma família sólida e as gerações posteriores tenham a manutenção da integridade, da moral e da ética, né? Então, a primeira coisa que nós observamos, filhos falando dos pais, né? Filhos observando os pais e principalmente as mães, porque passam mais tempo, porque cuidam, porque educam. Então, as mães, a importância da figura feminina, a importância da mulher ser mãe, que quer ser mãe, que seja mãe, não seja profissional, né? Porque hoje, isso que o pastor falou é uma coisa, as mulheres estão valorizando mais serem boas profissionais do que boas mães. Do que boas mães, né? O título de mãe é muito maior do que o título de doutora. Exatamente. Pode ter certeza. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim: a mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer no amor, na fé, na santificação e com bom senso. Então, ser honrada pela missão de ser mãe, não ser honrada por ser uma doutora que, né, teve uma boa formação. Isso também é uma honra, isso também é um mérito, mas é um mérito social. Né? O mérito da fé e o mérito familiar está ali no que a Bíblia coloca em 2 Timóteo. A mulher será honrada pela sua missão de ser mãe, se ela permanecer no amor, na fé, na santificação e com bom senso. Que lindo, né? Que Deus nos ajude, a nós todas mães, né? Porque quem é mãe uma vez, ela vai continuar com esse título sempre, vai poder adotar. Meus filhos já estão criados, né? Mas assim, eu posso adotar outros e ajudar outras pessoas que estão sem rumo, que talvez perderam a mãe, enfim, tem tantas circunstâncias, né, que a gente pode ajudar as pessoas. Os filhos já estão criados, mas vó é mãe 2 vezes, não é isso? Isso. Eu tive um privilégio, eu ajudei a criar meus netos. Então, é assim mesmo. Mas que Deus abençoe a todas as mães, né? Desfrutem deste dia com alegria, né? Mesmo aqueles que têm a mãe no coração, né? Que deixou saudades, mas que deixou também a formação, a ética, a moral, o respeito, né? Lembrem dessa saudade com o amor que a mãe transmitiu. Amém. Né? E como nós vimos aqui na Bíblia, logo a gente vai se encontrar
porque Jesus está voltando. Exatamente. Né? O pastor pode orar conosco para concluir? Sim, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as mães, te agradecemos pelo privilégio que tivemos de ser cuidados, formados pela mãe que o Senhor nos deixou. Que o Senhor continue abençoando de maneira muito especial a todas as mulheres nesse Dia das Mães. E que os filhos sempre mantenham na sua mente, no seu coração, esse sentimento de amor, de fé, de gratidão, de respeito e de devoção com relação às suas mães. Amém. Que o Senhor nos dê a tua paz, nos dê um dia agradável na tua presença, que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo, uma excelente semana. Feliz Dia das Mães. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.